Olá pessoal, paz seja convosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, que é até um fato verídico, que eu compartilhei na última pregação que eu ministrei na igreja evangélica de Carapicuíba no domingo passado, e falar um comentário breve em cima disso. E a história é o seguinte: um pai levou seu filho à Disney e chegando lá ele levou ao castelo de Cinderela. Só que ficou ali por um breve tempo esperando a Cinderela, um monte de criança, pais esperando e encantados com o lugar, mas esperando o personagem principal do lugar, que era a própria Cinderela. E quando a Cinderela entrou no recinto, todas as crianças imediatamente correram para o lado de Cinderela. E os pais, naquela correria, correndo atrás deles, né? Tentando segurar cada um seu filho, manter a mão presa à mão do seu filho, enfim. E a Cinderela ela foi muito solícita, atendeu a todas as crianças, beijou, brincou, enfim. Só que aquele mesmo pai, ele olhou para um dos cantos daquele recinto e percebeu que uma criança que tinha o rosto deformado, ela estava à parte de todo mundo, segurando na mão do seu irmão mais velho e com uma certa vergonha e tristeza, porque ela não se sentia à vontade para poder, juntamente com as outras crianças, estar próxima daquela Cinderela, né? E o interessante é que esse homem conta que a Cinderela percebeu essa situação e foi ao encontro daquela criança. E não somente isso, ela se abaixou, beijou, abraçou aquela criança como qualquer uma das outras. E a criança ficou ao mesmo tempo surpresa, mas também feliz, porque ela sabia da sua deformidade. E mesmo assim a Cinderela foi ao encontro dela. Então eu gostaria de fazer um paralelo com vocês e fugir um pouquinho do que eu ministrei no domingo. Primeiro dizer que Jesus é assim conosco. Ele tem essa empatia. A palavra que caracteriza isso é empatia, ou seja, a capacidade de sentir a dor e a perda do outro. E Cristo, ele tanto é assim conosco que ele morreu a nossa morte. Ele tem condições de assumir as nossas dores, ele assumiu as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele sentiu tudo o que nós sentimos no nosso dia a dia: traição, desprezo, enfim, todas as dores que são ocasionadas a nós, ele também sentiu em vida. Mas o principal disso é que Cristo, ele trabalha assim com as nossas vidas, esperando que a gente trabalhe assim também com os outros. E eu creio que no nosso meio, principalmente no meio cristão, nas igrejas de hoje, o que está faltando é isso. É pessoas que têm empatia, que têm essa capacidade de se ver na dor do outro e não têm a primeira reação como julgamento, muito pelo contrário. Ter a primeira reação como um esteio, como uma ponte de solução para a vida do seu próximo. Até porque Cristo disse assim que quando nós fazemos a um desses pequeninos, nós estamos fazendo a ele mesmo. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não nos sentimos assim? Em função de problemas, em função de traumas, em função de dificuldades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E quando nós passamos por essa situação, nós entendemos o quão é importante nós termos pessoas, muitas vezes, ao nosso lado, que têm essa capacidade de poder entender a nossa dor e não nos julgar, mesmo que isso traga para nossas vidas um momento difícil e ruim, mas se colocar como alguém que se põe ao lado, se abaixa, sai do seu pedestal espiritual muitas vezes, se abaixa a condição daquele outro para poder dar um mínimo de graça e misericórdia à vida do outro. Eu gostaria de atentar a vocês que nós cristãos fomos chamados a isso, e principalmente nós líderes. Eu creio que muitas vezes tratamos os nossos liderados como um exército, só que o exército não é nosso. Nós não somos comandantes, nós somos meros coadjuvantes nessa situação toda, porque o verdadeiro comandante é Cristo. E nós somos um esteio, nós somos um instrumento dessa graça, um instrumento da misericórdia e do amor de Deus. E é assim que nós devemos tratar. Muitas vezes nós estamos dentro das nossas igrejas e não temos a capacidade de olhar para o lado e sentir a dor daquela pessoa que está vivendo aquele momento difícil. Eu já me deparei com muitas situações no meu ministério em que pessoas diziam de outras pessoas milhares de coisas,
Mas quando eu passei a entender e ouvir a dor do outro, eu pude entender que aquela pessoa simplesmente estava passando por um momento difícil. E todos nós passamos. Mas que cada um de nós possamos entender que, primeiro, Cristo fez isso por nós. E se Cristo fez isso por nós, nós devemos fazer isso para o outro. Por quê? Porque aprendemos na vertical para manifestar na horizontal. Amém? Deus abençoe vocês.